Milionário, achava que tinha deixado tudo para trás ao viajar com sua jovem namorada para uma praia remota e selvagem. Até encontrar sua ex-esposa visivelmente grávida e em uma situação desesperadora, vendendo sorvetes para sobreviver. O que acontece depois vai te deixar em choque. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O helicóptero particular sulcava o céu matutino como uma águia prateada, suas hélices cortando o ar morno de abril, enquanto as águas turquesa do litoral paulista se estendiam infinitas sob a cabine de cristal. Ricardo Almeida, com seus 50 anos recém-completados, observava a paisagem paradisíaca com uma mistura de satisfação e cansaço. Seus olhos, acostumados a esquadrinhar plantas arquitetônicas e contratos milionários, agora se perdiam na beleza natural de Ilhabela, buscando um respiro que há anos necessitava. A seu lado, Catarina ajustava seus cabelos loiros para a enésima selfie da viagem. Com apenas 30 anos, a influenciadora digital havia convertido cada momento de sua vida em conteúdo para as redes sociais. Seus seguidores esperavam ver o luxo, a exclusividade, a vida perfeita que ela havia construído ao lado do bem-sucedido empresário do ramo imobiliário. O contraste entre ambos era evidente. Ele vestia um polo de linho branco e calças bege, buscando conforto. Ela usava um vestido de grife e acessórios que valiam mais que o salário anual de muitas pessoas. "Não é incrível, amor?", murmurou Catarina, capturando outro ângulo da costa. "Meus followers vão pirar quando verem esse lugar." Ricardo concordou distraído. Ele havia escolhido Ilhabela precisamente por sua tranquilidade, pela promessa de 3 semanas longe do estresse constante de São Paulo, onde seu império imobiliário o mantinha acorrentado a reuniões, negociações e a pressão constante de manter seu sucesso. Essa viagem era seu presente de aniversário para si mesmo. Uma pausa necessária em uma vida que às vezes sentia que lhe escapava entre os dedos como areia fina. O piloto anunciou sua descida para a pista particular. Ricardo contemplou a mata atlântica que se estendia até o mar, as pequenas praias desertas que emergiam entre a vegetação como guardiãs silenciosas do tempo, e sentiu algo que não experimentava havia anos: paz genuína. Pela primeira vez em meses, ele não pensava em projetos, em lucros, na competição feroz do mercado imobiliário. 2 horas depois, instalados em sua vila exclusiva à beira-mar, Ricardo decidiu dar um passeio pela praia. Catarina preferiu ficar organizando sua próxima sessão de fotos ao lado da piscina infinita. O sol estava em seu ponto mais alto e a areia branca queimava levemente sob seus pés descalços. O som das ondas criava uma sinfonia relaxante que contrastava dramaticamente com o rugido constante do trânsito paulistano ao qual ele estava acostumado. A praia não estava completamente deserta. Alguns turistas passeavam ao longe e, ocasionalmente, passava algum vendedor local oferecendo seus produtos. Ricardo valorizava esses encontros autênticos, tão diferentes de seu mundo de torres de cristal e salas de reunião. Foi então que ele viu a pequena sombrinha colorida e o carrinho de madeira pintado à mão. Uma figura feminina se movia com graça natural atrás da barraca de picolés artesanais. Seus cabelos castanhos presos em uma trança solta que o vento marinho agitava suavemente. Vestia um vestido simples de algodão branco e sandálias de couro, irradiando uma serenidade que Ricardo achou magnética. Havia algo familiar em seus movimentos, na forma como inclinava a cabeça enquanto conversava com os clientes. Conforme se aproximava,
Seu coração começou a bater forte. O perfil, o sorriso, a maneira como levava a mão à barriga levemente proeminente. Era impossível, mas ao mesmo tempo inegável. Helena? Murmurou, sem conseguir acreditar no que viam seus olhos. A mulher se virou lentamente e o mundo pareceu parar. Era ela, sua ex-esposa. A mulher com quem havia compartilhado 15 anos de casamento, que havia desaparecido de sua vida 8 meses atrás, como se nunca tivesse existido. Mas ali estava ela, visivelmente grávida, vendendo picolés sob o sol paulista, com uma expressão de choque que refletia a dele próprio. Helena Santos, a arquiteta brilhante que um dia havia sido sua igual em todos os aspectos, que havia projetado. Alguns dos projetos mais inovadores de sua empresa agora o olhava com uma mistura de surpresa, desconforto e algo mais que ele não conseguia decifrar. Seus olhos, do mesmo verde esmeralda que o havia apaixonado anos atrás, pareciam guardar segredos que ele nem sequer podia imaginar. Ricardo, sussurrou ela, como se pronunciar seu nome fosse um feitiço perigoso. O encontro era tão surreal que Ricardo sentiu a realidade se esvair sob seus pés. Todas as perguntas que havia enterrado durante meses, todos os recriminações e as noites de insônia, todas as teorias sobre seu desaparecimento se aglomeraram em sua mente como um tsunami emocional. A brisa marinha continuou soprando. As ondas continuaram quebrando na praia. Os turistas passaram despreocupados. Mas para Ricardo e Helena, o mundo havia se reduzido àquele espaço entre o carrinho de picolés e a imensidão do litoral paulista, onde o passado e o presente colidiam de maneira tão inesperada quanto inevitável. O silêncio entre Ricardo e Helena se estendeu como uma corda tensa, a ponto de arrebentar. Os sons da praia, o murmúrio das ondas, as risadas distantes das crianças, o grito das gaivotas, pareciam se amplificar no vazio de palavras que nenhum dos dois sabia como preencher. Helena foi a primeira a reagir. Com movimentos nervosos, começou a recolher os picolés que havia estado organizando, evitando o olhar penetrante de Ricardo. Sua gravidez era evidente, talvez de 6 ou 7 meses, e essa realidade atingiu Ricardo com a força de uma revelação dolorosa. Não esperava, nunca pensei que te encontraria aqui, murmurou Helena, sua voz quase inaudível por cima do vento marinho. Suas mãos tremiam levemente enquanto guardava os moldes coloridos em seu carrinho. Ricardo observou cada detalhe. Suas mãos, antes sempre perfeitamente cuidadas para as apresentações profissionais, agora mostravam as marcas do trabalho manual. Sua pele tinha um tom dourado que ele nunca havia visto nela, como se o sol paulista a tivesse transformado em uma versão mais autêntica de si mesma. Mas era sua expressão o que mais o desconcertava, uma mistura de paz e preocupação que ele nunca havia presenciado durante seus anos de casamento. Helena, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu com você? As perguntas escaparam de seus lábios antes que ele pudesse controlá-las. Achávamos que você havia voltado para a Europa. Sua irmã, seus pais, todos estavam preocupados. Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo forças para uma conversa que havia temido durante meses. Quando os abriu, havia uma determinação nova em seu olhar. Moro aqui agora, respondeu simplesmente. Em uma vila de pescadores a alguns quilômetros daqui. Há 6 meses vendo picolés e... é a primeira vez em anos que me sinto realmente eu mesma. A confissão caiu sobre Ricardo como uma bofetada. Durante 15 anos de casamento, ele havia acreditado conhecê-la completamente. Helena havia sido sua parceira perfeita, a arquiteta brilhante que complementava sua visão empresarial, a mulher elegante que enfeitava seu braço em eventos sociais. Mas a mulher que tinha diante de si
parecia ter se despojado de todas aquelas camadas para revelar algo mais profundo e genuíno. E o bebê? Perguntou, a pergunta que mais lhe doía formular. Helena levou instintivamente a mão à barriga, um gesto protetor que não passou despercebido por Ricardo. É minha decisão, respondeu com firmeza. Minha nova vida. Helena, não entendo nada. Você renunciou a tudo. A empresa, os projetos, até mesmo sua parte dos bens. Desapareceu sem explicação. E agora te encontro aqui, grávida, vendendo picolés como se fosse outra pessoa completamente. Pela primeira vez desde o encontro, Helena o olhou diretamente nos olhos. Talvez porque eu seja outra pessoa, Ricardo. Talvez porque precisei descobrir quem eu era, além de ser a esposa de Ricardo Almeida, além de ser a arquiteta que projetava os sonhos dos outros. Suas palavras ressoaram com uma verdade para a qual Ricardo não estava preparado para ouvir. Durante anos, seu relacionamento havia funcionado como uma máquina bem lubrificada. Ele gerava oportunidades de negócios, ela as transformava em realidades arquitetônicas brilhantes. Mas quando havia sido a última vez que realmente haviam conversado sobre os sonhos de Helena, sobre o que ela queria para si mesma, um grupo de turistas se aproximou do carrinho, interrompendo a conversa. Helena atendeu os clientes com um sorriso genuíno que Ricardo lembrava de seus primeiros anos juntos, quando ainda se surpreendiam mutuamente com pequenos gestos de amor e cotidiano. Enquanto a observava interagir com naturalidade, falando em um português fluente que havia aperfeiçoado, Ricardo percebeu que estava vendo Helena como nunca antes a havia visto. Livre, autêntica, no controle de sua própria narrativa. Quando os turistas se afastaram com seus picolés, Helena se voltou para ele com uma expressão que misturava determinação e súplica. Ricardo, por favor, não complica isso. Tenho uma nova vida aqui e... Helena, o interrompeu suavemente. Não vim complicar nada, só... Preciso entender. A tarde se desvanecia em tons dourados quando Ricardo retornou à vila. Sua mente um turbilhão de emoções contraditórias. O encontro com Helena havia removido sedimentos que ele acreditava sepultados para sempre. Cada passo na areia o afastava fisicamente dela, mas a imagem de sua ex-esposa grávida, radiante sob o sol paulista, havia se gravado em sua retina como uma fotografia impossível de apagar. Catarina o esperava na varanda, cercada por produtos de beleza e com o celular na mão, documentando sua rotina de cuidados faciais para seus seguidores. Ao vê-lo chegar, sua expressão se iluminou com aquele sorriso perfeito que ela havia aperfeiçoado para as câmeras. Amor, onde você se meteu? Estou te esperando há horas. Queria que você me ajudasse com algumas fotos para o feed de amanhã. Catarina se aproximou e notou sua expressão distante. Você está bem? Você parece que viu um fantasma. Ricardo sentou-se pesadamente em uma das poltronas de vime, esfregando as têmporas. Algo assim, murmurou sem saber como explicar. O inexplicável. O que aconteceu? Te queimou o sol? Eu te disse para usar protetor. Insistiu Catarina, sentando-se ao seu lado com genuína preocupação, embora sem desviar completamente a atenção do celular. Catarina, preciso te contar algo. Ricardo a olhou diretamente, buscando as palavras adequadas. Me encontrei com Helena. O celular de Catarina deslizou de suas mãos e caiu sobre a mesa de vidro com um barulho seco. Seu rosto, habitualmente radiante, se transformou em uma máscara de incredulidade e algo parecido com pânico. Helena, sua ex-esposa Helena, aqui, sua voz subiu uma oitava. Mas isso é impossível. Ela está na Europa, não está? Desapareceu há meses. Ela está aqui, em Ilhabela. Mora em uma vila de pescadores e... Ricardo fez uma pausa, sabendo que o que seguiria soaria ainda mais incrível. Está grávida. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito.
Catarina se levantou bruscamente, começando a andar de um lado para o outro da varanda, como um animal enjaulado. Seus movimentos, normalmente fluidos e calculados para as câmeras, agora eram erráticos e nervosos. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesma. Estamos aqui para comemorar seu aniversário, para aproveitar nosso tempo juntos, não para isso. Ricardo observou a reação de Catarina com uma mistura de compreensão e distanciamento. Durante os 2 anos de seu relacionamento, ele havia visto aquela expressão poucas vezes. Quando um evento ao qual ela queria ir era cancelado, quando uma marca cancelava uma parceria, quando algo ameaçava o mundo cuidadosamente construído, que eles compartilhavam. Catarina, calma. Foi só um encontro casual. Helena está refazendo sua vida e eu... E você o quê? A interrompeu, parando diante dele com os olhos brilhantes. Vai me dizer que não significa nada para você? Que não te afeta vê-la depois de tantos meses? Ricardo calou-se porque não podia mentir. O encontro o havia afetado profundamente. Havia despertado perguntas que ele acreditava ter respondido e emoções que pensava ter superado. Me escuta bem, continuou Catarina, sua voz agora controlada, mas tensa. Nós temos uma vida juntos. Temos planos. Minha vida inteira gira em torno do que construímos. Não vou permitir que uma aparição fantasmagórica do passado arruine tudo. Ninguém está falando em arruinar nada, respondeu Ricardo, embora uma parte dele se perguntasse se isso era completamente verdade. Catarina se aproximou e tomou suas mãos entre as suas. Promete que não vai procurá-la, que isso vai ficar como o que é, uma coincidência estranha. Estamos aqui para nós, para comemorar seu novo ano de vida, não para reviver o passado. Ricardo olhou para Catarina, realmente a olhou, talvez pela primeira vez em muito tempo. Viu a vulnerabilidade por trás de sua fachada segura, o medo genuíno de perder o estilo de vida que havia construído ao seu lado. Mas também viu algo mais. A diferença abissal entre a mulher que tinha diante de si e aquela que havia encontrado vendendo picolés sob o sol. Está bem, murmurou finalmente, embora as palavras soubessem a mentira em sua boca. Naquela noite, enquanto Catarina dormia profundamente ao seu lado, Ricardo permaneceu acordado, contemplando o reflexo da lua sobre as águas do litoral paulista, sabendo que uma promessa feita por medo raramente se cumpre, quando o coração tem outras intenções. Na manhã seguinte, amanheceu com uma brisa fresca que carregava o aroma salgado do mar e o perfume adocicado das flores tropicais. Ricardo acordou antes do amanhecer, incapaz de conciliar o sono profundo de que tanto precisava. A promessa feita a Catarina ressoava em sua mente como uma corrente que o prendia, mas sua curiosidade e uma necessidade inexplicável de entender o empurravam em direção à praia. Decidiu sair cedo, sob a desculpa de fazer exercícios matinais. Catarina ainda dormia. Seu rosto sereno, emoldurado por seus cabelos loiros, espalhados sobre o travesseiro de seda. Parecia uma imagem perfeita para uma revista de luxo, mas Ricardo sentiu uma estranha desconexão ao observá-la, como se estivesse vendo uma desconhecida bonita. O caminho para a vila de pescadores serpenteava entre manguezais e pequenas lagoas, onde as garças brancas caçavam peixes em silêncio. Ricardo nunca havia explorado aquela parte de Ilhabela, sempre preferindo as zonas hoteleiras exclusivas. Mas agora, enquanto caminhava pela trilha de terra batida, descobriu uma beleza mais autêntica e selvagem. A vila de Porto Seguro, como indicava uma placa de madeira desgastada pelo sol, era um contraste dramático com o mundo de luxo ao qual estava acostumado. Casinhas de cores vivas se alinhavam em frente a uma pequena baía, onde as embarcações de pesca tradicionais flutuavam como brinquedos multicoloridos. O ar vibrava com os sons da vida real. Crianças brincando, mulheres lavando,
Roupas, homens consertando redes sob pálapas improvisadas. Foi então que a viu novamente. Helena estava sentada no pequeno pier, com os pés balançando sobre a água cristalina, organizando ingredientes em vários recipientes. Seus cabelos castanhos brilhavam sob os primeiros raios de sol, e havia uma concentração serena em seu rosto que Ricardo reconhecia de seus dias como arquiteta, quando se perdia por horas aperfeiçoando um projeto. Aproximou-se cuidadosamente, consciente de que sua presença alteraria a paz do momento. Helena levantou o olhar quando sua sombra se projetou sobre a água e, por um instante, sua expressão mostrou algo parecido com alívio. Sabia que viria, disse simplesmente, sem parar de misturar o que parecia ser uma base cremosa para seus picolés. Você sempre foi teimoso demais para deixar as coisas sem resolver. Ricardo sentou-se a uma distância prudente no pier, sentindo a madeira morna sob suas pernas. Por que aqui, Helena? Por que este lugar? Helena sorriu, e naquele sorriso, Ricardo vislumbrou a mulher da qual havia se apaixonado 20 anos atrás, antes que as ambições, as responsabilidades e a rotina a tivessem transformado em alguém que ele já não reconhecia. Cheguei aqui, por acaso, começou, suas mãos trabalhando automaticamente enquanto falava. Depois do divórcio, decidi viajar. Queria me perder, desaparecer de tudo o que havia sido minha vida. Peguei um ônibus sem destino certo e terminei aqui, em Porto. Seguro. E decidiu ficar? No início era só mais uma parada, mas havia algo especial neste lugar, nessas pessoas. Helena apontou para a vila, onde as atividades matutinas começavam a se intensificar. Ninguém me conhecia como a ex-esposa de Ricardo Almeida ou como a arquiteta de sucesso. Era simplesmente Helena, uma mulher que precisava de um lugar para se curar. Ricardo observou como os moradores locais saudavam carinhosamente Helena. Uma velha trouxe um café fumegante. Uma criança pequena se aproximou timidamente para mostrar um caracol que havia encontrado. Um pescador jovem gritou algo, alegre em português, que a fez rir com genuína diversão. Te adotaram, observou Ricardo, surpreso com a naturalidade dessas interações. E eu a eles, respondeu Helena. Quando descobriram que eu sabia algo de construção, me pediram ajuda para melhorar algumas casas. Quando provaram meus picolés caseiros, me incentivaram a vendê-los. Aos poucos, sem perceber, construí uma vida aqui. Mas por que os picolés? Você é uma arquiteta brilhante, Helena. Poderia estar projetando projetos incríveis em qualquer parte do mundo. Helena parou de misturar e o olhou diretamente. Sabe quando foi a última vez que projetei algo que realmente me emocionou? Algo que fosse meu, não nosso, não da empresa. Simplesmente meu? Ricardo abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta. Durante anos, os projetos de Helena haviam estado subordinados às necessidades do negócio, às demandas do mercado, à visão empresarial dele. Os picolés são simples, mas são completamente meus, continuou Helena. Cada sabor que crio, cada combinação que experimento surge da minha própria criatividade. E quando vejo o sorriso de uma criança ao provar um picolé de manga com pimenta, sinto uma satisfação que nunca experimentei ao ver inaugurar mais um empreendimento imobiliário. Um homem jovem se aproximou do pier, cumprimentando Helena com evidente carinho. Era moreno, de constituição atlética, com as mãos calejadas pelo trabalho e um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Helena, tudo bem? Perguntou em português, embora seu olhar se dirigisse com curiosidade a Ricardo. Sim, Daniel, ele é um velho conhecido, respondeu Helena em português, apresentando Ricardo com uma explicação que omitia deliberadamente detalhes. Daniel estendeu a mão para Ricardo, com cordialidade. Sou Daniel Pereira, médico da vila. Helena já me falou muito sobre sua vida anterior. Ricardo apertou a mão do homem,
notando imediatamente a forma protetora como Daniel se posicionava perto de Helena e como ela parecia relaxar em sua presença. Uma pontada de algo que ele não queria reconhecer como ciúme se instalou em seu peito. Prazer, murmurou Ricardo, perguntando-se o que exatamente Helena havia contado sobre sua vida anterior e que papel aquele médico desempenhava em seu presente. Os dias seguintes se transformaram em uma dança complexa de encontros casuais e esquiva deliberadas. Ricardo se descobriu inventando desculpas todas as manhãs para escapar da vila de luxo e se dirigir a Porto Seguro, enquanto Catarina planejava meticulosamente atividades que os mantivessem ocupados e longe de qualquer possibilidade de novos encontros acidentais. Hoje temos o passeio de barco, anunciou Catarina durante o café da manhã do quinto dia, consultando sua agenda digital com a eficiência de uma secretária particular. Depois, a massagem de casal que reservei e, à noite, o jantar naquele restaurante exclusivo do chefe famoso. Ricardo concordou mecanicamente, mastigando frutas tropicais que tinham gosto de papelão em sua boca. Sua mente estava em outro lugar, especificamente em uma conversa que tivera na tarde anterior com Helena, enquanto ela preparava uma nova mistura de picolés de coco com limão. Haviam conversado por horas sobre tudo e nada, sobre as mudanças em São Paulo, sobre as tradições locais que Helena havia aprendido, sobre a filosofia da vida simples que tanto a fascinava. Mas cada vez que Ricardo tentava aprofundar-se nas razões de seu desaparecimento ou nos detalhes de sua gravidez, Helena desviava habilmente a conversa, como um peixe esguio que se esgueira entre as mãos do pescador. Você está me escutando? A voz de Catarina o trouxe de volta ao presente. Seus olhos azuis o olhavam com uma mistura de frustração e insegurança que havia se tornado constante desde o primeiro dia. Claro, amor, o passeio de barco parece perfeito, mas quando chegou a hora de embarcar, Ricardo sentiu uma urgência inexplicável de caminhar pela praia. Preciso de mais alguns minutos. Vai guardando lugar, eu os alcanço. Catarina o olhou, com desconfiança, mas o grupo de turistas já estava embarcando, e seus instintos de influenciadora lhe gritavam que ela não podia perder a oportunidade de conteúdo no litoral paulista. Ricardo caminhou pela orla, deixando que as ondas molhassem seus pés descalços. Ao longe, divisou a figura familiar de Helena, mas desta vez ela não estava sozinha. Daniel estava com ela, e ambos pareciam envolvidos em uma conversa séria. Helena gesticulava com as mãos, apontando para sua barriga, enquanto Daniel concordava, com expressão preocupada. Algo na urgência de seus movimentos alertou Ricardo. Ele se aproximou o suficiente para ouvir fragmentos da conversa em português. Os exames mostram que você precisa de mais descanso, dizia Daniel. Esse trabalho sob o sol, em pé tantas horas... Não posso parar agora, respondia Helena. A alta temporada está começando e preciso economizar para... Helena, por favor, pense no bebê. Ricardo parou, consciente de que estava espionando, mas incapaz de se afastar. A preocupação na voz de Daniel e a teimosia familiar na postura de Helena criavam uma cena que o transportou a anos atrás, quando ele mesmo havia tentado convencê-la a tirar férias durante um projeto particularmente exigente. De repente, Helena cambaleou levemente. Daniel a segurou imediatamente, guiando-a para uma sombra natural sob as palmeiras. O instinto protetor de Ricardo se ativou antes que sua razão pudesse detê-lo. Ela está bem? Perguntou, aproximando-se rapidamente. Helena levantou o olhar, surpresa. Ricardo, Sim, só um pouco de tontura. Daniel o olhou com uma expressão que misturava gratidão pela preocupação genuína e um claro aviso territorial. É normal, em seu estado, mas ela tem trabalhado demais. Por que você não descansa? Sugeriu Ricardo, sentando-se na areia ao lado deles. Se é uma questão financeira, eu poderia... Não.
interrompeu Helena firmemente. Não preciso do seu dinheiro, Ricardo. Nunca precisei. O repúdio foi como uma bofetada, mas Ricardo percebeu algo mais por trás de sua veemência. Orgulho, sim, mas também medo. Medo de voltar a depender dele, de perder a independência que havia tanto lutado para conquistar. Daniel se desculpou momentaneamente para atender uma criança que havia se machucado os joelhos, brincando nas pedras próximas. Sua partida deixou Ricardo e Helena sozinhos pela primeira vez em dias, com uma tensão palpável pairando entre eles como o calor que emanava da areia. Helena, começou Ricardo suavemente, não estou aqui para te resgatar, nem para te julgar. Só preciso entender o que aconteceu. Por que você desapareceu assim? Por que renunciou a tudo sem dar explicações? Helena fechou os olhos e, quando os abriu, havia lágrimas que brilhavam como cristais sob o sol. Porque eu estava me perdendo, Ricardo. A cada dia me tornava mais a sombra da esposa perfeita, da sócia ideal, da mulher que todos esperavam que eu fosse. E um dia acordei e não sabia quem eu era sem todos esses papéis. Você poderia ter me falado, poderíamos ter trabalhado juntos para... Para quê? O interrompeu. Para você me dizer para tirar férias e depois voltar ao mesmo ciclo? Ricardo, você nunca me viu realmente. Você via a Helena que você precisava, não a Helena que eu era. As palavras cortaram fundo porque traziam a ponta da verdade. Ricardo se lembrou das últimas conversas reais que haviam tido antes da separação e percebeu que a maioria girava em torno de horários, projetos, obrigações sociais. Quando havia sido a última vez que ele havia lhe perguntado o que ela sonhava, o que a fazia feliz além do trabalho? E o bebê? Ousou perguntar finalmente. É do Daniel? Helena o olhou com uma expressão que ele não soube interpretar. O bebê é meu, Ricardo, só meu, e isso é tudo o que você precisa saber por enquanto. Ao longe, o som do barco retornando interrompeu o momento. Ricardo sabia que Catarina logo estaria à procura dele, provavelmente furiosa por sua ausência. Mas pela primeira vez em anos, ele não se importava em decepcionar mais alguém para ficar onde realmente queria estar. Daniel retornou, e sua presença mudou imediatamente a dinâmica. Helena se levantou, recuperando sua compostura, enquanto Ricardo se sentia como um intruso em uma vida que já não lhe pertencia, mas que não conseguia deixar de observar com fascínio e dor. A segunda semana de sua estada em Ilhabela trouxe consigo mais que a mudança das marés. Trouxe uma revelação que abalaria os fundamentos de tudo o que Ricardo acreditava saber sobre seu passado. A descoberta veio da maneira mais inesperada, através de documentos que ele nunca deveria ter visto. Catarina havia decidido tomar as rédeas da situação. A crescente obsessão de Ricardo por sua ex-esposa a tinha à beira de um colapso nervoso que nenhum filtro do Instagram conseguia disfarçar. Seus seguidores começavam a notar que seus posts careciam da espontaneidade habitual, substituída por uma tensão visível que nenhuma maquiagem conseguia ocultar. Vou resolver isso de uma vez por todas, murmurou Catarina, enquanto Ricardo dormia, pegando as chaves do carro alugado. Ela havia passado dias pesquisando na internet sobre Helena Santos, buscando qualquer informação que pudesse usar para proteger seu relacionamento. O que ela precisava eram respostas, e se Ricardo não as buscasse por si mesmo, ela o faria por ele. Porto Seguro estava silencioso sob a lua cheia quando Catarina chegou. Ela havia localizado a pequena cabana onde Helena morava através de conversas casuais com funcionários do hotel. Seu plano era simples: confrontar Helena, deixar claro que Ricardo tinha uma nova vida e conseguir que ela desaparecesse definitivamente. A cabana era modesta, mas aconchegante, com plantas tropicais emolduram, uma porta de madeira pintada de azul turquesa. Catarina se aproximou cautelosamente, mas ao chegar à janela principal, o que viu
a parou em seco. Helena estava sentada em uma mesa pequena, cercada por papéis médicos e fotografias. Sob a luz quente de um lampião a óleo, seu perfil grávido criava uma silhueta maternal que irradiava uma serenidade que Catarina nunca havia experimentado. Mas não era a imagem de Helena o que a paralisou, mas os documentos que ela conseguiu ver através do vidro. Relatórios médicos com datas de 3 anos atrás. Fotos de ultrassom que Helena segurava com mãos trêmulas. Cartas de médicos especialistas em fertilidade. E algo mais que fez o coração de Catarina parar. Faturas de um centro de fertilização assistida com datas que correspondiam ao período final do casamento de Helena e Ricardo. Sem pensar nas consequências, Catarina empurrou suavemente a porta entreaberta. Helena levantou o olhar assustada. "Quem é você? O que faz aqui?" perguntou Helena em português, instintivamente cobrindo os documentos com os braços. "Sou Catarina, a namorada de Ricardo", respondeu em um português básico, mas funcional. "Precisamos conversar." Helena levantou-se lentamente, sua mão protegendo a barriga. "Não temos nada para conversar. Ricardo e eu já não..." "Vi os papéis", interrompeu Catarina, apontando para a mesa. "Os relatórios médicos, as faturas do centro de fertilização." A cor esvaiu-se do rosto de Helena. Durante meses, ela guardara zelosamente aqueles documentos, as únicas testemunhas de uma luta silenciosa que nem mesmo Ricardo conhecera. "Você não tem direito de estar aqui", murmurou Helena, mas sua voz faltava força. Camila aproximou-se mais um passo e naquele instante algo mudou em sua expressão. A raiva defensiva transformou-se em uma compreensão dolorosa. Os documentos contavam uma história de perdas repetidas, de tratamentos desesperados, de uma mulher que lutara sozinha contra a infertilidade enquanto o marido construía impérios comerciais. "Você teve abortos", disse Camila suavemente, mais como uma constatação do que como uma acusação. "Vários abortos, e ele nunca soube." Helena desabou na cadeira. As barreiras que construíra durante meses ruíram como castelos de areia. 5, sussurrou. 5 bebês que perdi, 5 vezes que meu corpo falhou, que eu falhei. Por que você não contou a ele? Porque Ricardo já tinha pressão suficiente, responsabilidades demais. A empresa dele estava crescendo exponencialmente, tinha centenas de funcionários dependendo dele. Como eu ia sobrecarregá-lo também com a minha dor? Camila sentou-se lentamente diante de Helena, esquecendo momentaneamente por que viera ali. "Mas você era a esposa dele. Ele tinha o direito de saber." "Direito?" Helena riu amargamente. "Você sabe quantas noites eu fiquei acordada, sangrando, esperando que ele voltasse de alguma reunião importante? Quantas vezes cancelei consultas médicas porque tinha que acompanhá-lo a eventos sociais? Protegê-lo da minha dor virou minha segunda natureza." As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Helena agora. Camila, apesar de todas as suas intenções originais, encontrou-se estendendo a mão para aquela mulher que carregara um peso impossível em silêncio. "E esse bebê?" perguntou Camila gentilmente. É minha última tentativa", respondeu Helena, tocando a barriga. "Depois do divórcio, usei o material genético que tínhamos preservado durante os tratamentos. Foi minha decisão final. Minha maneira de dar sentido a toda a dor. A revelação atingiu Camila como um tsunami. O bebê que Helena esperava não era de Diego, nem de nenhum outro homem. Era geneticamente de Ricardo, concebido depois que o casamento terminara. Um último ato de amor e desespero de uma mulher que perdera demais. "Ricardo sabe?" "Não", murmurou Helena. "E não deve saber. Esse bebê é minha responsabilidade, minha decisão. Não quero que ele se sinta obrigado a nada." Camila ficou em silêncio, processando a magnitude do que descobrira. Ela viera afastar Helena de Ricardo, mas agora se deparava com uma verdade que mudaria tudo.
Ricardo não só tinha um passado com Helena, ele tinha um futuro, na forma de um filho que ainda não sabia que existia. Lá fora, o vento noturno começara a se intensificar, prenunciando a tempestade tropical que os meteorologistas haviam anunciado para os próximos dias. Mas a verdadeira tempestade já começara, naquela pequena cabana iluminada por uma lamparina a óleo, onde duas mulheres se encontraram conectadas pelo amor, pelo mesmo homem e pelos segredos que ambas guardavam. O amanhecer encontrou Camila caminhando sem rumo, pela praia de Ipanema, sua mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. Não dormira a noite toda depois do encontro com Helena. As revelações se repetiam em sua cabeça como um disco arranhado. Os abortos silenciosos, a dor oculta e, sobretudo, a verdade sobre o bebê que Helena esperava. Ela voltou para a vila quando Ricardo já estava acordado, tomando café na varanda enquanto lia seus e-mails matutinos. Ao vê-la chegar com areia nos pés e o cabelo despenteado pelo vento marinho, ele franziu a testa preocupado. "Onde você estava? Acordei e não te achei", disse, deixando o celular de lado. Camila sentou-se pesadamente diante dele, os olhos inchados e vermelhos, evidenciando uma noite de lágrimas. Durante horas, ela lutara consigo mesma, debatendo-se entre revelar o que descobrira ou guardá-lo como uma arma para proteger seu relacionamento. "Preciso te contar algo", começou, mas as palavras travaram em sua garganta. "Como você diz ao homem que ama que a ex-esposa dele está grávida do filho biológico dele?" Ricardo se aproximou, tomando suas mãos entre as suas. "O que foi, amor? Você está tremendo." "Fui ver a Helena ontem à noite", confessou finalmente, sentindo-o tensionar-se. "Imediatamente. Antes que você se irrite, deixe eu explicar. Você foi procurá-la. Camila, nós havíamos combinado que sua ex-esposa está grávida do seu filho." As palavras saíram como uma explosão, carregadas de dor e desespero. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para ela como se ela tivesse falado em uma língua estranha, seu rosto passando por uma sequência de emoções. Confusão, incredulidade, negação. "Isso é impossível", murmurou finalmente. "Helena e eu estamos divorciados há 8 meses. Se ela estivesse grávida de... Não pode ser." Camila levantou-se bruscamente, começando a andar em círculos pela varanda. "Fertilização in vitro, Ricardo. Ela usou o material genético que vocês tinham armazenado durante o casamento. Vi os documentos, as faturas, tudo." Ricardo ficou imóvel, como se o mundo tivesse parado de girar. Sua mente trabalhava freneticamente, processando as implicações do que Camila acabara de revelar. Durante anos, Helena insistira que não estava pronta para ter filhos, que eles queriam se concentrar primeiro na empresa, em estabilizar o futuro. Nunca havia mencionado tratamentos de fertilidade. "E por que ela não me disse nada?" perguntou mais para si mesmo do que para Camila. "Porque eu descobri outra coisa também", continuou Camila, sua voz embargada. "Helena teve 5 abortos durante o casamento. 5, Ricardo. E nunca te contou nada porque não queria sobrecarregá-lo com sua dor. Se a primeira revelação fora um golpe, esta foi devastadora." Ricardo desabou na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. 5 gestações perdidas. 5 lutos que Helena enfrentara sozinha. 5 vezes que sua esposa precisara de seu apoio. E ele estivera ocupado demais, construindo um império para perceber. "Meu Deus", sussurrou. "Como eu pude ser tão cego?" Camila observou-o se desfazer e sentiu uma mistura estranha de compaixão e terror. Ela estava vendo o homem que amava se reconectar emocionalmente com uma mulher que ele acreditava ter deixado para trás. E sabia que cada segundo que passava a afastava mais dele. Ricardo aproximou-se e ajoelhou-se diante dele. "Sei que isso é devastador, mas você tem que entender algo. Helena tomou essa decisão sozinha. Ela não quer nada de você.
Ela está construindo a vida dela aqui e... Como você espera que eu simplesmente ignore isso? Ricardo olhou para ela com olhos brilhando de lágrimas não derramadas. É meu filho, Camila. Meu filho. E nós? Perguntou ela, o desespero evidente em sua voz. E a vida que construímos juntos? Nossos planos? Ricardo levantou-se, caminhando, até a beirada da varanda. O mar caribenho estendia-se infinito à sua frente, mas pela primeira vez desde sua chegada, ele não encontrava paz em sua contemplação. Não sei, murmurou. Honestamente, não sei o que pensar de nada neste momento. Camila sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Durante 2 anos, ela construíra cuidadosamente sua vida em torno de Ricardo, cultivara sua imagem pública como o casal perfeito, planejara um futuro que incluía casamento, estabilidade financeira e o status que vinha com ser a senhora Mendoza. Por favor, sussurrou, aproximando-se por trás e abraçando-o. Não deixe o passado destruir nosso futuro. Helena tomou sua decisão, agora você tem que tomar a sua. Ricardo sentiu os braços de Camila em sua cintura, mas pela primeira vez, em seu relacionamento, o contato se sentiu estranho, como um disfarce que não lhe servia mais. Sua mente estava em outro lugar, imaginando Helena sozinha em uma sala de hospital, perdendo bebê após bebê enquanto ele revisava contratos em seu escritório. Preciso vê-la, disse finalmente. Preciso falar com ela. Ricardo, não me peça para ignorar isso, Camila. Não posso fazer isso. O vento começou a se intensificar, trazendo consigo as primeiras nuvens cinzas da tempestade tropical que se aproximava. No horizonte, os raios começaram a dançar entre as nuvens, como um prenúncio da turbulência emocional que estava prestes a se desencadear. Camila soltou o abraço, recuando lentamente. Sabia que perdera a batalha antes mesmo que ela tivesse realmente começado. Ao revelar a verdade sobre Helena, ela selara seu próprio destino. Se você for vê-la, disse com voz trêmula, eu não estarei aqui quando você voltar. Ricardo virou-se para olhá-la, e nos olhos dela, Camila viu algo que a aterrorizou mais do que qualquer ameaça. Alívio. A tempestade tropical chegara com a fúria de uma revelação divina. Os ventos açoitavam as palmeiras quase a quebrá-las, e a chuva caía em cortinas densas que transformavam a paisagem paradisíaca em um mundo cinzento e turbulento. Ricardo dirigiu por estradas alagadas rumo a Porto Luna, seu coração batendo no ritmo frenético dos limpadores de para-brisa. Camila cumprira sua ameaça. Quando ele retornou à vila, após uma busca infrutífera por Helena, que fechara sua barraca de picolés devido ao clima, encontrou um bilhete sobre a cama e as malas de Camila desaparecidas. Não consigo competir com um fantasma do passado. Espero que você encontre o que procura, mas não será mais comigo. C. A carta era breve, mas a mensagem era clara. 2 anos de relacionamento haviam terminado em uma única tarde, devastados por verdades que estiveram enterradas por muito tempo. Agora, enquanto a tempestade rugia ao seu redor, Ricardo dirigia-se para a única pessoa que poderia ajudá-lo a entender o labirinto emocional em que sua vida se tornara. As ruas de Porto Luna estavam desertas, as casinhas coloridas fechadas hermeticamente contra o vento que ameaçava arrancar telhados. Ele encontrou a cabana de Helena às escuras, mas uma luz tênue se filtrava por baixo da porta. Bateu com urgência, encharcado até os ossos e tremendo tanto pelo frio quanto pela intensidade de suas emoções. Helena abriu a porta e a surpresa em seu rosto foi imediatamente substituída por preocupação. Ricardo, o que você está fazendo aqui com essa tempestade? Você está encharcado. Precisamos conversar, disse ele, sua voz quase inaudível por cima do rugido do vento. Eu já sei a verdade. O rosto de Helena empalideceu. Ela convidou-o a entrar
E enquanto ele se enxugava com uma toalha que ela lhe ofereceu, ambos permaneceram em silêncio, conscientes de que estavam prestes a ter a conversa mais importante de suas vidas. A cabana era pequena, mas aconchegante, decorada com tecidos locais e plantas que Helena cultivara cuidadosamente. Em um canto, Ricardo pôde ver os documentos que Camila mencionara, agora arrumados em uma caixa como arquivos de uma vida secreta. "O que você sabe exatamente?" perguntou Helena, sentando-se cuidadosamente em uma poltrona de vime. Sua mão, pousando protetora sobre sua barriga. "Os abortos", disse Ricardo simplesmente. "As 5 gestações que você perdeu. E eu sei que esse bebê..." Sua voz quebrou levemente. "É meu também." Helena fechou os olhos, como se estivesse esperando aquele momento há meses. Quando os abriu, havia uma resignação pacífica em seu olhar. "Como você soube? A Camila foi te ver ontem à noite. Ela viu os documentos médicos." Um sorriso triste cruzou o rosto de Helena. "Imagino que não há mais segredos, então." Ricardo aproximou-se e sentou-se diante dela, lutando para encontrar as palavras adequadas. "Helena, por quê? Por que você não me contou sobre os abortos? Por que carregou sozinha toda essa dor?" "Porque eu te conhecia, Ricardo", respondeu ela suavemente. "Eu conhecia sua necessidade de controlar, de consertar tudo. Se eu tivesse te contado sobre as perdas, você teria transformado minha dor em mais um projeto a resolver. Você teria cancelado reuniões, contratado os melhores especialistas, movido céus e terras para solucioná-la. E isso teria sido errado? Não teria sido errado, mas também não teria sido o que eu precisava." Helena suspirou profundamente. "Eu precisava processar meu luto, entender meu corpo, aceitar que algumas coisas simplesmente não podem ser controladas. Seu amor sempre foi protetor, mas às vezes eu sentia que você me protegia tanto que me impedia de sentir." Ricardo sentiu como se cada palavra fosse uma facada suave, mas letal. "Eu acreditava que estava te cuidando. E você estava. Mas também estava me infantilizando sem perceber. Durante anos, eu fui sua esposa perfeita, sua sócia ideal, mas nunca fui completamente eu mesma." Lá fora, um raio iluminou a cabana com luz elétrica, seguido imediatamente por um trovão que fez tremer as janelas. Helena sobressaltou-se e, instintivamente, Ricardo aproximou-se dela. "E o bebê?" perguntou, colocando suavemente sua mão sobre a dela que descansava em sua barriga. "Por que você decidiu tê-lo sozinha?" "Porque eu queria provar para mim mesma que eu conseguia", respondeu Helena, permitindo que sua mão permanecesse sob a dele. "Durante anos, minha identidade estava tão entrelaçada com a sua que quando nos divorciamos, eu não sabia quem eu era independente de você. Esse bebê representa minha capacidade de criar vida por mim mesma, de ser mãe nos meus próprios termos." Outro trovão sacudiu a cabana, mas desta vez nenhum dos dois se sobressaltou. Estavam absortos demais em sua conversa, concentrados demais em navegar as águas traiçoeiras de seu passado compartilhado e seu presente complicado. "Você não quer que eu desapareça?" perguntou Ricardo finalmente. "Você quer que eu volte para São Paulo e finja que nunca nos encontramos?" Helena olhou para ele por um longo momento, estudando seu rosto como se fosse um mapa de territórios familiares, mas mudados pelo tempo. "Eu não sei o que eu quero", confessou. "Pela primeira vez na minha vida, eu realmente não sei." A tempestade acalmou durante a madrugada, mas Ricardo ficou na cabana de Helena, dormindo no pequeno sofá, enquanto ela descansava em seu quarto. Era a primeira vez em meses que ambos encontravam uma paz genuína, como se a confissão da noite anterior tivesse libertado fantasmas que os haviam perseguido por muito tempo. O amanhecer trouxe consigo um ar fresco e limpo, e o canto dos pássaros
tropicais que sobreviveram à tempestade. Ricardo acordou com o aroma do café recém-feito e encontrou Helena na pequena cozinha, preparando o café da manhã com movimentos serenos que contrastavam dramaticamente com a tensão da noite anterior. "Bom dia", murmurou ele, sentindo-se estranhamente confortável naquele espaço íntimo que ela criara para si mesma. "O Diego vai vir daqui a pouco", anunciou Helena sem rodeios, servindo café em 2 xícaras de cerâmica pintadas à mão. "Eu quero que você saiba algo importante sobre ele antes que ele chegue." Ricardo sentiu uma pontada familiar de ciúmes ao ouvir o nome do médico, mas algo no tom de Helena indicou que ele se preparasse para outra revelação. "O que eu preciso saber?" Helena sentou-se diante dele, seus dedos brincando nervosamente com o cabo de sua xícara. "Diego não é só meu médico, Ricardo. Ele é meu irmão." A confusão refletiu-se imediatamente no rosto de Ricardo. "Seu irmão? Mas Helena, seu irmão Marcos, desapareceu anos atrás. Toda sua família o dava como morto depois daquela expedição humanitária na Síria. Marcos mudou o nome para Diego quando chegou aqui", explicou Helena suavemente. "Ele está vivendo em Porto Luna há quase 3 anos, trabalhando como médico rural. Ele escolheu uma nova identidade porque o que ele viu na Síria o mudou profundamente." Ricardo lembrava-se vagamente do irmão mais novo de Helena, um jovem idealista, que estudara medicina com a intenção de trabalhar em zonas de conflito. Durante seu casamento, Helena sofrera enormemente com o desaparecimento de Marcos, e Ricardo contratara investigadores privados para procurá-lo sem sucesso. Por que ele não voltou para casa? Por que ele não contou à família que estava vivo? Helena suspirou profundamente, porque o Marcos, que foi para a Síria, morreu lá, em certo sentido. Ele presenciou horrores que nenhum ser humano deveria ver. Crianças bombardeadas, famílias inteiras destruídas, colegas médicos assassinados por tentar salvar vidas. Quando ele finalmente conseguiu escapar, ele não conseguia enfrentar a ideia de voltar a uma vida normal como se nada tivesse acontecido. Naquele instante, a porta abriu-se e Diego entrou com sua maleta médica, parando ao ver Ricardo. Por alguns segundos, os 2 homens se observaram com uma nova compreensão. "Então você já contou", disse Diego, dirigindo-se a Helena. "Estava na hora", respondeu ela. "Marcos, eu quero que você conheça realmente o Ricardo. Ricardo, esse é meu irmão, Marcos, que se tornou Diego quando decidiu começar uma nova vida." Diego aproximou-se lentamente, estendendo a mão para Ricardo. "Eu sei que isso deve ser confuso para você. Durante anos, Helena me contou muito sobre seu casamento, sobre você." Ricardo apertou a mão do homem que estivera cuidando de Helena durante sua gravidez, sentindo uma mistura complexa de alívio e culpa. "Por que você decidiu ficar aqui?" Diego sentou-se ao lado de Helena e Ricardo pôde ver imediatamente a semelhança familiar que estivera escondida atrás de seu bronzeado e sua nova identidade. "Porque aqui eu encontrei uma forma de me curar enquanto ajudo outros a fazerem o mesmo. A medicina rural me permite salvar vidas sem as complicações políticas que eu enfrentei na Síria." "Mas sua família acredita que você está morto", observou Ricardo. "Helena sofreu muito com seu desaparecimento." "Eu sei", admitiu Diego tomando a mão da irmã. "E esse é o peso maior que eu carrego. Mas quando eu cheguei aqui, eu estava quebrado, Ricardo. Eu tinha pesadelos constantes, ataques de pânico. Eu não suportava multidões, barulhos altos, nada que me lembrasse a guerra." Helena apertou a mão do irmão. "Quando eu o encontrei aqui, há 6 meses, foi como um milagre. Ele estava procurando um lugar para se curar, e ele estava aqui, também se curando." "Sua família sabe que ele está vivo?" perguntou Ricardo. "Não", respondeu Helena. "Essa é a decisão dele e eu respeito isso. Marcos morreu na Síria. Diego nasceu em Porto Luna.
Ricardo observou a interação entre os irmãos e sentiu uma pontada de algo que não experimentara em anos, inveja por uma conexão tão pura e protetora. Helena encontrara seu irmão perdido no mesmo lugar onde encontrara sua própria identidade. "E como você chegou até aqui?" perguntou Ricardo a Diego. "Depois de escapar da Síria, eu vaguei por vários países. Eu cheguei ao Brasil completamente quebrado, sem documentos, sem identidade. Alguém me direcionou para essa comunidade onde eles precisavam desesperadamente de um médico. No começo eu só planejava ficar alguns meses, mas as pessoas aqui me adotaram, me deram um novo propósito. E quando Helena chegou, foi como se o universo tivesse conspirado para nos reunir", completou Diego. "Ela precisava de um irmão para protegê-la e eu precisava da minha irmã para lembrar que ainda valia a pena amar alguém." Ricardo sentiu que outra peça do quebra-cabeça da nova vida de Helena encaixava em seu lugar. Não havia outro homem, não havia traição nem abandono romântico. Helena encontrara refúgio nos braços protetores de um irmão que todos acreditavam estar morto, enquanto ele construía um novo propósito em uma comunidade que o acolhera sem perguntas. Então, quando as pessoas da vila pensam que Diego é meu companheiro, completou Helena com um sorriso triste. Nós nunca corrigimos essa suposição porque isso a protege de perguntas inconvenientes e dá a Marcos uma cobertura para sua nova identidade. Diego verificou os sinais vitais de Helena com a eficiência profissional de um médico, mas com a ternura de um irmão que perdera muitas pessoas importantes em sua vida. "O bebê está bem", anunciou. "Mas Helena precisa de menos estresse e mais descanso." Ele olhou diretamente para Ricardo quando disse isso, e a mensagem implícita era clara. Sua presença está complicando a paz que ela encontrou aqui. Os dias seguintes transcorreram em uma estranha suspensão temporal. Ricardo estendera indefinidamente sua estadia em Tulum, cancelando reuniões e adiando decisões empresariais que antes seriam urgentes. Pela primeira vez em décadas, seu celular permanecia silencioso por horas, ignorado sobre a mesa de cabeceira de sua vila vazia. Helena aceitara suas visitas diárias com uma mistura de resignação e curiosidade. Ela observava fascinada como aquele homem que ela conhecera como um empresário implacável transformava-se gradualmente em alguém mais contemplativo, mais presente. Ricardo ajudava em tarefas simples, consertar uma prateleira que se afrouxara, durante a tempestade, carregar os ingredientes pesados para os picolés, até mesmo aprender algumas palavras em maia com as crianças da vila. "Nunca te vi assim", comentou Helena uma tarde, enquanto preparavam juntos um novo sabor de picolé de manga com chamois. Estavam trabalhando sob a sombra de uma palapa que Ricardo ajudara a reforçar depois dos danos da tempestade. "Como?", perguntou ele, concentrado em picar perfeitamente uniformes às mangas maduras. "Relaxado. Presente. Como se você não tivesse pressa de estar em outro lugar." Ricardo parou considerando suas palavras. Era verdade. Pela primeira vez em anos, ele não sentia a urgência constante que definia sua vida adulta. Ele não verificava obsessivamente seu celular, não calculava lucros potenciais, não planejava seu próximo movimento estratégico. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, eu esteja onde eu quero estar, murmurou, surpreendendo-se com a honestidade de sua confissão. Helena ergueu o olhar, estudando seu rosto. "Ricardo, você precisa saber de algo. Você não pode ficar aqui indefinidamente, tentando, não sei, espiar culpas do passado. É isso que você acha que eu estou fazendo, não é?" Helena aproximou-se, limpando as mãos pegajosas em um pano. "Você tem uma empresa para administrar, responsabilidades, funcionários que dependem de você. Essa vida bucólica não é sua realidade." Ricardo sentou-se em uma das cadeiras de plástico que haviam colocado sob a palapa.
E se eu quisesse que fosse? A pergunta ficou suspensa no ar, como o aroma doce das mangas maduras. Helena sentou-se diante dele, sua mão pousando automaticamente sobre sua barriga, um gesto que se tornara tão natural quanto respirar. O Ricardo que eu conheci nunca poderia abrir mão de seu império para vender picolés em uma praia, disse, suavemente, e não tenho certeza se esse novo Ricardo é real ou só uma reação ao choque de me encontrar aqui. Suas palavras tocaram uma verdade que Ricardo evitara enfrentar. Estava ele genuinamente se transformando ou simplesmente escapando de uma vida que não lhe dava mais satisfação? Talvez você tenha razão, admitiu. Mas também é possível que o Ricardo obcecado pelo sucesso fosse a máscara, e este seja quem eu realmente sou. Naquele instante, Diego aproximou-se com seu sorriso habitual, mas Ricardo notou imediatamente a tensão em sua postura. Os irmãos trocaram um olhar significativo antes que Diego se dirigisse a ambos. Preciso falar com vocês, disse ele, seu tom inusitadamente sério. Eu recebi notícias que poderiam afetar toda a comunidade. Helena tensionou-se imediatamente. Que tipo de notícias? Diego tirou alguns documentos de sua mochila médica. Uma empresa de desenvolvimento imobiliário adquiriu grandes extensões de terra na região. Eles planejam construir um complexo turístico que poderia afetar o abastecimento de água de Porto Luna. Ricardo sentiu como se lhe tivessem jogado água gelada. Que empresa? Diego entregou-lhe os documentos e quando Ricardo viu o logotipo na cabeçalho, seu coração parou. Era sua própria empresa. A Mendoza Desenvolvimentos adquirira os terrenos por meio de uma subsidiária, provavelmente enquanto ele estava ali, perdido em sua reavaliação pessoal. É minha empresa, murmurou, o peso da constatação o esmagando como uma avalanche. Helena olhou para ele com uma mistura de choque e algo que parecia traição. Sua empresa? Eu não sabia, apressou-se a explicar Ricardo. Eu tenho sócios, gerentes que administram aquisições. Isso deve ter acontecido enquanto eu estava aqui. Diego cruzou os braços, sua expressão protetora intensificando-se. De acordo com esses documentos, o projeto inclui perfuração de poços profundos que desviariam a água subterrânea. Porto Luna dependeria completamente da água que a empresa quisesse vender para eles. Ricardo estudou os planos com horror crescente. Ele reconheceu o estilo de seu sócio principal, Miguel Herrera, um homem brilhante, mas implacável, que sempre priorizava os lucros sobre qualquer consideração humana ou ambiental. Eu posso parar isso, disse imediatamente. Eu sou o presidente da empresa. Eu posso cancelar o projeto. A que custo? Perguntou Helena. Quanto dinheiro você perderia? Quantos empregos seriam afetados? Ricardo percebeu que estava em uma encruzilhada moral que definiria não só seu futuro, mas também seu verdadeiro caráter. Durante anos, ele tomara decisões baseadas unicamente em números e lucros. Agora ele tinha a oportunidade de priorizar algo mais importante. Há outras formas de desenvolver essas terras, murmurou, sua mente já trabalhando em alternativas. Projetos que poderiam beneficiar a comunidade em vez de destruí-la. Você estaria disposto a enfrentar seus sócios? Perguntou Diego, claramente cético. Ricardo olhou para Helena, que observava a conversa com uma expressão impenetrável. Em seus olhos verdes, ele viu o reflexo de todas as decisões que tomara no passado. Todas as vezes que escolhera o benefício sobre as pessoas. Sim, disse finalmente, mas eu preciso da ajuda de vocês. Helena franziu a testa. Nossa ajuda? Helena, você conhece esses terrenos melhor do que ninguém. Você é arquiteta, você entende tanto o desenvolvimento quanto a preservação. Diego, você conhece as necessidades médicas e sociais da comunidade. Juntos, nós poderíamos criar algo que seja tão lucrativo quanto benéfico.
Era a primeira vez em meses que Ricardo falava com a paixão empresarial que o caracterizara. Mas agora, essa paixão estava dirigida a algo maior do que os lucros pessoais. "Você está pedindo para sermos seus sócios?" perguntou Helena, incredulidade em sua voz. "Eu estou pedindo que me ajudem a encontrar uma forma de fazer o certo", respondeu Ricardo. "Pela primeira vez na minha vida, eu quero construir algo que importe mais do que minha conta bancária." 3 semanas depois da revelação, sobre os terrenos, uma segunda tempestade tropical atingiu a península de Yucatán com uma força inesperada. Desta vez, Ricardo estava preparado. Ele ajudara a reforçar as estruturas mais vulneráveis de Porto Luna e se coordenara com Diego para estabelecer um abrigo temporário na escola da vila. Era passada da meia-noite quando Helena começou a sentir as primeiras contrações. A tempestade rugia lá fora com uma intensidade que impossibilitava qualquer viagem ao hospital de Playa del Carmen, e as linhas de comunicação haviam sido cortadas pelos ventos huracanados. "Não é normal", murmurou Helena, ofegante enquanto uma contração particularmente forte a atravessava. O bebê não deveria nascer antes de 1 mês. Diego examinou a irmã com a profissionalidade que desenvolvera durante seus anos em zonas de guerra, mas Ricardo pôde ver a preocupação em seus olhos. "O estresse da tempestade pode ter precipitado o parto. Precisamos nos preparar para ele nascer aqui." Ricardo sentiu uma mistura de terror e determinação que nunca experimentara. Durante semanas, ele estivera redescobrindo aspectos de si mesmo que acreditava perdidos, mas nada o preparara para a possibilidade de se tornar pai no meio de uma tempestade tropical. "O que eu posso fazer?" perguntou, tomando a mão de Helena enquanto outra contração a fazia apertar os dentes. "Preciso que você mantenha a calma", respondeu Bento, lavando as mãos com água fervida. "Helena vai precisar que você seja a sua âncora." Durante as horas seguintes, Ricardo descobriu reservas de força e serenidade que não sabia que possuía. Segurou a mão de Helena, falou com voz calma durante cada contração e seguiu as instruções médicas de Bento com uma precisão que surpreendeu a todos, especialmente a ele mesmo. "Você se lembra quando projetamos a casa em Petrópolis?" murmurou Ricardo durante uma pausa entre as contrações, tentando distrair Helena da dor. "Ficamos a noite toda discutindo a orientação das janelas." Helena sorriu fracamente, a lembrança aliviando momentaneamente sua tensão. "Você queria maximizar a vista, eu queria maximizar a luz natural. E no final, encontramos uma solução que fazia ambas as coisas", continuou Ricardo, acariciando suavemente seus cabelos encharcados de suor. "Sempre fomos uma equipe melhor do que éramos individualmente." "Menos conversa, mais concentração", interrompeu Bento com urgência. "A bebê está chegando." O que se seguiu foi uma sinfonia de esforço, dor e milagre. Helena empurrou com uma determinação feroz. Ricardo a segurou com uma ternura que ele havia esquecido que possuía. E Bento guiou o processo com a experiência de alguém que havia presenciado tanto a vida quanto a morte em suas formas mais cruas. Quando finalmente ouviram o choro da bebê, misturando-se ao rugido decrescente da tempestade, os 3 adultos ficaram em silêncio, abrumados pela magnitude do momento. "É uma menina", anunciou Bento, limpando cuidadosamente a recém-nascida antes de colocá-la sobre o peito de Helena. Ricardo olhou para sua filha pela primeira vez e sentiu que algo fundamental se reorganizava no centro de seu ser. A pequena era perfeita, com uma cabeleira escura como a de Helena e uns olhos que, embora fechados, prometiam ser tão expressivos quanto os de sua mãe. "Olá, pequena", sussurrou Helena, sua voz quebrada pela emoção e pelo esgotamento. "Você chegou cedo, mas no momento perfeito.
Ricardo estendeu cuidadosamente um dedo e a bebê o agarrou com uma força surpreendente. Nesse contato, ele sentiu a responsabilidade mais pura que já havia experimentado. Proteger essa pequena vida, assegurar que ela crescesse em um mundo melhor do que aquele que ele havia conhecido. Como vamos chamá-la? Perguntou, olhando alternadamente para sua filha e para Helena. Esperança, respondeu Helena sem hesitar. Ela se chama Esperança Luna. Lá fora, a tempestade começou a se acalmar, como se o universo estivesse esperando esse nascimento para permitir que a paz retornasse. Ricardo entendeu naquele momento que sua vida havia se dividido em duas partes, antes da esperança e depois da esperança. E depois da esperança tudo seria diferente. O nascimento da esperança havia transformado a dinâmica entre Ricardo e Helena, mas também havia posto em marcha eventos que nenhum dos dois havia antecipado. Enquanto Helena se recuperava do parto e se adaptava à maternidade, Ricardo dividia seu tempo entre cuidar de sua nova família e lidar com a crise empresarial que se intensificava em São Paulo. Suas chamadas telefônicas com Miguel Souza, seu sócio principal, haviam se tornado cada vez mais tensas. Miguel não entendia por que Ricardo queria modificar um projeto que prometia lucros milionários e havia começado a tomar decisões unilaterais que afastavam cada vez mais a empresa dos valores que Ricardo estava redescobrindo. "Você enlouqueceu!", gritava Miguel durante uma videochamada particularmente acalorada. "Estamos meses preparando esse empreendimento. Os investidores estão esperando. Você não pode mudar tudo por um capricho romântico." Ricardo, segurando esperança enquanto Helena descansava, sentiu uma clareza que não havia experimentado em anos. "Não é um capricho, Miguel. É uma decisão de princípios." Foi então que Camila reapareceu em sua vida da maneira mais inesperada e destrutiva possível. Durante sua ausência, Camila havia estado investigando obsessivamente tanto Helena quanto as finanças de Ricardo. Seu despeito havia se transformado em uma determinação vingativa de destruir o que percebia como uma traição total a ela e aos anos que havia investido em seu relacionamento. O primeiro sinal de problemas chegou quando Bento descobriu que vários clientes habituais das paletas de Helena haviam adoecido com sintomas de alergia alimentar. Os incidentes eram leves, mas preocupantes, e Bento imediatamente suspeitou que alguém havia adulterado os ingredientes. "Isso não é acidental", disse ele a Ricardo enquanto examinavam os restos das paletas afetadas. "Alguém adicionou nozes moídas a misturas que não as continham originalmente." A investigação os levou a uma revelação devastadora. Camila havia retornado secretamente a Trancoso e havia estado sabotando o pequeno negócio de Helena. Mas isso não era o pior. "Tem mais alguma coisa", continuou Bento, mostrando a Ricardo seu telefone. "Eu tenho recebido mensagens ameaçadoras anônimas, mas consegui rastrear o IP. Elas vêm do mesmo hotel onde sua ex-namorada está hospedada." Ricardo sentiu uma fúria fria que nunca havia experimentado. Camila não só havia atacado Helena, mas havia colocado em perigo a saúde de turistas inocentes e havia ameaçado Bento, que havia demonstrado nada além de hospitalidade para com todos. O confronto final ocorreu naquela mesma noite. Ricardo encontrou Camila no bar do hotel mais exclusivo de Trancoso, bebendo champanhe caro como se estivesse celebrando uma vitória. "Eu sabia que você viria", disse ela sem se virar, sua voz destilando uma amargura que a tornava irreconhecível. "Como está sua nova família perfeita?" "Por que, Camila? Por que fazer mal a pessoas inocentes?" Ela se voltou para ele e Ricardo viu que o álcool e o rancor haviam transformado sua beleza em algo duro e cruel. "Porque eu queria que você visse quem você realmente é, Ricardo. Um homem que abandona tudo por uma fantasia do passado." "Isso não tem nada a ver comigo e tudo a ver com você", respondeu Ricardo, controlando sua voz.
Você envenenou comida? Camila, você poderia ter matado alguém. Ah, por favor, riu amargamente. Algumas nozes. Ninguém morreu. Eu só queria que sua preciosa Helena visse como é perder algo importante. Foi então que Camila jogou sua carta final, tirando um gravador digital da bolsa. Mas isso não é o melhor. Continuou com um sorriso venenoso. Você sabia que seu querido sócio Miguel tem desviado fundos da empresa durante anos? Eu tenho gravações de conversas onde ele admite ter falsificado relatórios financeiros. Ricardo ficou imóvel. O quê? Eu estava investigando suas finanças quando eu achava que iríamos nos casar, explicou Camila. Descobri que Miguel tem usado projetos fantasmas para lavar dinheiro de cartéis mexicanos. Sua empresa, sua prestigiosa empresa, é uma fachada para o crime organizado. A revelação atingiu Ricardo como um tsunami. Durante anos, ele havia confiado cegamente em Miguel, permitindo que ele gerenciasse os aspectos financeiros, enquanto ele se concentrava na visão geral e nas relações públicas. Por que você está me dizendo isso agora? Porque eu quero que você saiba que se você tentar expor o que eu fiz aqui, eu vou expor o que sua empresa realmente é, respondeu Camila, guardando o gravador. Você pode ir para a prisão, Ricardo. Tudo o que você construiu vai desmoronar. Ricardo a olhou por um longo momento e depois fez algo que a surpreendeu completamente. Sorriu. Pode ir em frente, disse simplesmente. Exponha tudo. Miguel, a empresa, tudo. Camila piscou confusa. Você está louco? Você vai perder milhões. E eu vou ganhar minha alma, respondeu Ricardo. Obrigado, Camila. Você acabou de me libertar de uma prisão que eu nem sabia que existia. Ele saiu do bar, deixando Camila atônita, sentindo-se mais leve do que se sentia há anos. Ele tinha ligações para fazer, autoridades para contatar e uma vida completamente nova para construir do zero. Mas primeiro ele tinha que voltar para Trancoso, onde Helena e Esperança o esperavam, onde ele havia descoberto o que realmente significava ser rico. 6 semanas após o nascimento da Esperança, Ricardo estava na praia de Trancoso, sob um céu estrelado que parecia mais brilhante do que nunca. Os eventos das últimas semanas haviam sido um turbilhão de transformação. A denúncia contra Miguel havia desencadeado uma investigação federal que revelou anos de corrupção. A empresa havia sido intervenida pelas autoridades e Ricardo havia perdido oficialmente tudo o que um dia considerou importante. No entanto, nunca se sentiu mais rico. Helena se aproximou pela areia, carregando Esperança, que agora pesava quase 3 quilos e havia superado completamente as complicações de seu nascimento prematuro. A pequena tinha os olhos bem abertos, observando o mundo com uma curiosidade que lembrava a Ricardo sua própria fascinação redescoberta pela vida simples. Como foi a reunião com os advogados? Perguntou Helena, sentando-se ao lado dele na areia ainda morna do dia. Oficialmente, estou falido, respondeu Ricardo com um sorriso que surpreendeu Helena por sua serenidade. A empresa está à beira da falência depois de devolver todo o dinheiro lavado. Miguel está preso e eu sou livre. Helena estudou seu rosto na luz prateada da lua. Você não se arrepende de nada? De perder dinheiro sujo de sangue, de descobrir que meu sucesso estava construído sobre mentiras, de ter que começar do zero aos 50 anos? Ricardo pegou a mão livre de Helena. Helena, esses últimos meses foram os mais reais da minha vida adulta. Esperança emitiu um pequeno som, e ambos os pais a olharam com aquela devoção instantânea que caracteriza os novos pais. Nas 6 semanas desde seu nascimento, a pequena havia sido o catalisador final para conversas que estavam pendentes havia meses. Eu tenho estado pensando, começou Helena, sua voz suave, mas determinada. Sobre nós, sobre o que isso significa. Ricardo sentiu seu coração acelerar.
mas manteve sua expressão serena. Durante semanas, eles haviam evitado discutir o futuro, concentrando-se no presente imediato de cuidar de Esperança e navegar pelas crises legais de Ricardo. E o que você pensou? Helena trocou a posição de Esperança, que havia adormecido em seus braços. Que somos diferentes agora, tanto você quanto eu. Não somos mais as pessoas que se casaram há 15 anos, nem as que se divorciaram há 8 meses. Isso é algo bom ou ruim? É algo real, respondeu Helena. Pela primeira vez, sinto que te vejo completamente, sem as máscaras do sucesso, sem as pressões externas. E eu acho que você me vê da mesma maneira. Ricardo assentiu lentamente. Era verdade. A Helena que ele havia conhecido durante seu casamento havia sido uma versão editada da mulher que ele tinha diante dele agora. E ele mesmo havia sido uma versão hipercontrolada de quem realmente era. Bento me disse algo interessante ontem, continuou Helena. Ele disse que às vezes você precisa perder completamente sua identidade anterior para descobrir quem você realmente é. Seu irmão. É sábio. Meu irmão diz que você está apaixonado por mim de novo, disse Helena com um sorriso que combinava diversão e vulnerabilidade. Mas não pela Helena que eu era, mas pela Helena que eu sou agora. Ricardo sentiu que as palavras se atascavam em sua garganta. E ele está errado? Não, murmurou Helena. Mas a pergunta é, a Helena que eu sou agora está apaixonada pelo Ricardo que você é agora? O silêncio que se seguiu não era incômodo, mas carregado de possibilidades. Ricardo havia aprendido a não preencher cada pausa com palavras, a permitir que os momentos importantes tivessem o espaço que mereciam. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse Helena finalmente. Os últimos exames médicos mostraram algo inesperado. Ricardo se tensou, imediatamente preocupado. Está tudo bem com a Esperança? Esperança está perfeita, o tranquilizou Helena rapidamente. Mas os médicos disseram que essa gravidez de alguma forma curou os problemas que causavam meus abortos anteriores. Eu poderia ter mais filhos sem complicações. A revelação flutuou entre eles como uma promessa não verbalizada. A possibilidade de uma família maior, de mais filhos, de um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar completamente. Helena, disse Ricardo finalmente, eu quero te perguntar algo, mas preciso que você saiba que sua resposta não vai mudar meu compromisso com a Esperança ou meu desejo de estar na sua vida. Ela assentiu, incentivando-o a continuar. Você estaria disposta a tentar de novo? A construir algo novo juntos? Não um retorno ao passado, mas algo completamente diferente. Helena olhou para o mar, onde as ondas brilhavam sob a luz da lua cheia. Quando ela se voltou para ele, seus olhos brilhavam com lágrimas de algo que parecia esperança misturada com determinação. Sim, sussurrou, mas com condições. Ricardo sorriu, lembrando-se da Helena negociadora que ele sempre havia admirado. Estou ouvindo. 3 meses depois daquela noite sob as estrelas, Ricardo acordou ao som das ondas e dos primeiros choros matutinos de esperança. A cabana que ele havia construído ao lado da de Helena era modesta, mas perfeita, projetada com a experiência arquitetônica dela e a visão prática que ele havia desenvolvido durante sua transformação. Ele se levantou silenciosamente e foi para a cozinha, onde Helena já estava preparando o café da manhã enquanto amamentava sua filha. A cena era tão naturalmente bela que Ricardo parou por um momento para contemplá-la, maravilhando-se como a felicidade podia ser encontrada nos momentos mais simples. Bom dia, meus amores, murmurou, beijando primeiro a testa de Helena e depois a cabecinha de Esperança. Você tem uma reunião importante hoje, lembrou Helena com um sorriso. Nervoso? Ricardo serviu café em 2 xícaras de cerâmica feitas por um artesão local. Animado, mais precisamente. A reunião era com representantes
do governo estadual e federal, assim como com líderes comunitários de toda a região. O projeto que eles haviam desenvolvido juntos durante os últimos meses havia chamado a atenção nacional como um modelo inovador de desenvolvimento sustentável. A Fundação Esperança Luna, nomeada em homenagem à sua filha, havia nascido da visão compartilhada de transformar os antigos terrenos da Mendoza Desenvolvimentos em um centro de turismo ecológico e cultural que beneficiasse diretamente as comunidades locais. Helena havia projetado estruturas que se integravam harmoniosamente com o ambiente natural, enquanto Ricardo havia usado seus contatos e experiência para garantir financiamento internacional. Bento havia sido fundamental no aspecto de saúde comunitária, estabelecendo clínicas satélites que forneceriam atendimento médico gratuito às vilas pesqueiras da região. Mas talvez o mais revolucionário do projeto fosse sua estrutura de propriedade. As comunidades locais seriam sócias majoritárias, garantindo que os benefícios permanecessem na região. Você se lembra das nossas condições? Perguntou Helena, enquanto terminava de alimentar esperança. Ricardo sorriu, lembrando-se daquela conversa crucial sob as estrelas. Helena havia sido clara. Qualquer novo relacionamento entre eles teria que ser baseado em igualdade absoluta, comunicação transparente e um compromisso compartilhado de priorizar o bem-estar familiar acima de qualquer ambição profissional. Comunicação diária, decisões compartilhadas e nunca mais segredos, recitou Ricardo. E se eu alguma vez priorizar o trabalho acima da família, você tem o direito de me empurrar para o cenote mais próximo. Helena riu, passando esperança para ele. Exato. E também lembrar que este projeto é nosso, não seu. Era verdade. Pela primeira vez em sua vida profissional, Ricardo era verdadeiramente um sócio igualitário. Helena havia insistido que seu nome aparecesse em todos os documentos legais como cofundadora e co-diretora. Eles haviam projetado juntos cada aspecto do projeto, desde os conceitos arquitetônicos até as estratégias de implementação. Enquanto se preparava para a reunião, Ricardo refletiu sobre o caminho que os havia levado até ali. A perda de... Seu império havia sido devastadora inicialmente, mas havia revelado que sua verdadeira riqueza nunca havia estado nas contas bancárias ou nos títulos de propriedade. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Miguel da prisão, a primeira comunicação. Em meses, vi a notícia sobre sua fundação. Fico feliz que você tenha encontrado algo real. Era um reconhecimento tácito de que ambos haviam estado vivendo uma mentira durante anos. Pronto? Perguntou Helena, aparecendo com esperança em um sling, especialmente desenhado por artesãos indígenas. Vamos juntos? Sempre juntos, confirmou Helena, tomando sua mão. Caminharam em direção ao centro comunitário que haviam ajudado a construir, onde um futuro que eles haviam criado conscientemente os esperava. Não era o destino que nenhum dos dois havia planejado quando se conheceram 20 anos atrás, mas era infinitamente mais autêntico e satisfatório. Esperança gorjeou feliz nos braços de sua mãe, como se entendesse que estava presenciando o início de algo especial. Aos 6 meses, ela já era a mascote não oficial de Trancoso, querida por toda a comunidade que a havia visto nascer durante a tempestade. Sabe qual é a ironia de tudo isso? Perguntou Ricardo enquanto chegavam ao centro comunitário, onde uma multidão os esperava com sorrisos genuínos. O quê? Perdi milhões de dólares, minha empresa, meu status social, tudo o que eu pensei. Que me definia, refletiu Ricardo. E mesmo assim, nunca me senti tão bem-sucedido. Helena apertou sua mão. Isso é porque agora você está medindo o sucesso com a métrica correta. E qual é essa? Amor, propósito e a capacidade de dormir. Em paz, sabendo que suas ações melhoram o mundo em vez de explorá-lo.
Entraram no centro comunitário de mãos dadas, com esperança como o símbolo vivo das segundas chances que a vida às vezes concede àqueles que têm a coragem de começar de novo. O sol do meio-dia caribenho iluminava seus rostos enquanto eles seguiam em direção a um futuro que haviam construído conscientemente, passo a passo, decisão ética após decisão ética, demonstrando que às vezes é necessário perder tudo para encontrar o que realmente importa. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.